Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de número 6. E essa é uma aula que eu sei que tá gerando muita expectativa, o pessoal está realmente querendo saber como é que a gente faz um roteiro de podcast. E hoje a gente vai aprender. A gente vai trazer alguns exemplos, tá? Mas a ideia é que você faça do seu jeito, isso é importante. A gente vai apresentar algumas maneiras e formas de montar o seu roteiro, porque o roteiro é fundamental, tá, gente? O que é um roteiro antes de a gente entrar muito no mérito da coisa? É basicamente a ordem de ideias, ou seja, o que você vai falar no seu podcast, tá? Então, vamos lá. Ainda é uma aula do módulo 3, antes do seu podcast. 1, 2, 3 planejando é o nome que a gente bolou para essa jornada. E essa é a aula 6, então, roteiro e ambientação. Os primeiros passos são o seguinte: quando você tem a ideia do podcast, definir o nome, definir o formato, você tem que escolher entre dois caminhos: a espontaneidade e a organização. Por que eu falo isso? Se você quer fazer um podcast espontâneo, sem roteiro, maravilha, é uma escolha, uma decisão, não há problema nisso. Mas o roteiro te dá organização. O que é legal num podcast espontâneo? Você vai e grava da sua cabeça, tá? O podcast com uma organização de roteiro te traz mais segurança. E aí essa organização pode ser por tópico, pode ser de várias formas, que eu vou explicar daqui a pouco, mas a ideia é que o podcast espontâneo, ele tem muita vantagem no sentido de que ele fica mais leve, mais solto, mais próximo do público. Mas você pode fazer um podcast espontâneo também com a organização do roteiro. Confuso? Você já vai entender. Olha só, quais são algumas opções para que você possa construir o seu roteiro, tá? Existe o podcast sem pauta nenhuma, ou seja, espontâneo, sem roteiro, você sai falando e um abraço, né? O podcast com roteiro guiado, que é feito por tópicos, ou seja, você só vai topicalizar. Eu tenho que falar sobre isso, 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 vai ter o papel na mão, o arquivo e segue falando, tá? Ele é muito mais simples. É talvez o tipo de roteirização mais simplória, mais simples, mais fácil de fazer. O roteiro lembrete, que é com tópicos elaborados a partir de perguntas. Ou seja, você vai ter as temáticas que você tem que falar, mas os tópicos são feitos a partir de perguntas. Né? Por exemplo, você vai deixar perguntas-chave para que vocês lembrem do assunto. É uma técnica interessante e as perguntas fazem com que se aguce os assuntos na sua cabeça. É bem legal. O roteiro informativo, que são tópicos com seleção de materiais, ou seja, se você falar lá, vou pegar o exemplo da aula passada, Idade Média. Você vai pegar, vai fazer a topicalização dos assuntos que você quer fazer, só que no meio desses assuntos você vai pegar um trecho de um livro, uma imagem, ou seja, várias coisas que vão te lembrando os assuntos. Tá? Então, esse é o roteiro informativo. E o roteiro transcrito, que basicamente serve para leitura, ou seja, você vai escrever tudo que você vai falar. Esse é um roteiro mais padrão para podcasts informativos, tá? Aí tem uma confusão, né? Quando a gente fala de informativo, não, mas tem o roteiro informativo, tá bem. Mas o roteiro transcrito é aquele que, assim, a gente quer ter a segurança total no que a gente vai falar. Vou dar um exemplo, tá? As rádios, quando vão dar aqueles boletins informativos, elas escrevem tudo, não vem da cabeça do repórter ou do âncora. É tudo escrito. Então, é um roteiro transcrito, ou seja, para leitura. A maioria dos podcasts usa o roteiro guiado, é bem verdade. Mas a gente vai apresentar para vocês aqui uma espécie de roteiro transcrito, tá? Ele não é na íntegra, porque não há necessidade, eu vou explicar isso mais para frente. Mas a ideia é que vocês possam trabalhar com qualquer tipo de roteiro, mas eu sugiro que vocês façam algum tipo de roteiro. Não vá para o caminho espontâneo nesse primeiro momento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é a estrutura do roteiro. Eu vou falar algumas palavras que parecem muito estranhas de início, mas que vocês vão compreender quando a gente mostrar na tela e explicar. Vamos lá. Quando a gente fala Loki no roteiro, quando tem essa palavra Loki escrita, é o locutor, ou seja, você. Né? Às vezes tem Loki 1 e Loki 2. Por quê? Porque tem o locutor 1, primeiro apresentador, Loki 2, o segundo apresentador para podcasts ou programas de áudio que tenham mais de uma pessoa gravando, tá? Então, quando a gente escrever Loki no roteiro, é a fala do locutor. Quando a gente fala de vinheta, o que é uma vinheta? É uma abertura ou apresentação. Pensem, por exemplo, numa abertura de novela ou de uma série. Quando a gente fala de podcast, a gente chama de vinheta, que é uma transição antes de começar o programa, tá? Então, a gente chama de vinheta essa abertura ou apresentação inicial. A trilha é aquilo que vai de fundo da fala, um som de fundo ou acompanhamento de fala. Ela deve ficar mais baixa do que o tom de voz da pessoa, aliás, bem mais baixa. Ela tem que ficar quase como um ruído branco, tá? O que é um ruído branco? É um som
que não vai te atrapalhar, que, pelo contrário, vai guiar a fala. Isso é muito importante quando vocês forem montar um podcast fora do padrão que a gente vai apresentar, que é a trilha tem que acompanhar o ritmo do programa. Ou seja, não dá para botar rock pesado na trilha se você está falando de literatura contemporânea, não casa. É bem verdade que existem programas disruptivos, dá para fazer do jeito que você quiser, tá? Mas é importante você ter adequação ao produto, isso é fundamental. BG, quando a gente fala de BG, é o background, é a trilha, tá? Tem alguns lugares que a gente vai usar trilha ou BG, é mais comum usar BG, tá? Que é o background, ou seja, o que vai de fundo na fala. Então vamos de novo, vamos voltar aqui e recapitular. Lock locutor, vinheta é a abertura, trilha é o som de fundo, que também é conhecido como BG, o background, tá? Esse é um exemplo claro de roteiro, tá? Eu vou fazer com o mouse aqui, eu acho que está aparecendo na tela. Aqui é só um roteiro topicalizado. Qual que é a estrutura aqui? Aqui é uma ideia que a gente montou para o La Sallecast, que é um produto que a gente fez na Universidade La Salle, mas aqui são só tópicos de alguns trechos, tá? Porque a ideia era que os professores desenvolvessem o conteúdo. Então, deixa eu mostrar. Aqui tem uma vinheta de abertura, ou seja, a gente nomina que vai entrar uma vinheta, tá? E sobe a vinheta, tá? Então, assim, aqui é o áudio, ou seja, o que vai ter a parte da fala, ou do som, e aqui é a trilha. Depois da vinheta de abertura de ter subido a vinheta, sobe a trilha, e a trilha vai a BG, ou seja, entrou a trilha, e ela fica como background. E aí entra a fala. Olá, seja bem-vindo ao La Sallecast. Eu sou o professor Guilherme e hoje faremos a nossa primeira conversa sobre a disciplina de economia. Você deve estar notando, tá? Agora eu estou saindo do roteiro, que tem barras. A barra serve para pausa de fala. Ela não é como a vírgula, mas basicamente ela determina a respiração. Então, assim, vamos começar pela unidade 1, tópicos de economia. O nosso programa é dividido em 3 quadros: guia de leitura, fórum de dúvidas e atualidades. Ao meu lado está o tutor da disciplina, o professor Neymar. Tudo bem, Neymar? Ou seja, um professor com um nome muito contemporâneo, né? É uma brincadeira que a gente fez aqui para deixar as coisas mais leves. Mas reparem, algumas dicas que são importantes. A barra é muito legal porque ela controla a tua respiração, tá? Então, quando a gente faz roteiro escrito, sem tópicos, aqui não é um roteiro topicalizado, é um roteiro descritivo, né? Enfim, é um roteiro, vamos lembrar lá, isso é importante, é um roteiro transcrito, só que é só alguns trechos de transcrição, porque, reparem aqui, ó, eu vou marcar com o mouse, aqui tem um parênteses com reticências, que diz o quê? Que aqui, a partir daqui o professor fala o que ele quiser, tá? Então, assim, reparem que aqui a trilha continua em BG, troca o locutor, ó, foi Lock 2, e ele continua falando, tá? Aqui entra uma vinheta, uma outra vinheta, então sobe a vinheta, depois sobe trilha e vai a BG, ou seja, tem as alterações. Isso é importante para quando a gente vai gravar o podcast e não é a gente mesmo que edita. Quando você mesmo edita, você já tem na sua cabeça o que você tem que fazer, né? Mas é importante deixar claro isso escrito, porque às vezes a gente se perde, tá? Então é muito importante que você faça esse tipo de processo, tá? De normatizar quando entra a trilha, quando desce a trilha, quando sobe, para ficar mais profissional, tá? Então, essa é a estrutura básica de um roteiro. A gente vai disponibilizar algum modelo para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas é importante lembrar que para esse projeto do ENAD, vocês vão receber uma estrutura pronta já, editada praticamente. É só incluir a fala de vocês, então vai ser bem mais tranquilo, então fiquem muito seguros de que vai dar tudo certo, tá? Algumas dicas, tá? Escreva tudo em maiúsculo e com barras, exatamente como a gente disse aqui. Por que em maiúsculo? Porque o nosso olhar, ele lê mais facilmente em maiúsculo. Aí você vai dizer, não, mas peraí, fica estranho e tal. É hábito. No rádio, por exemplo, em grandes rádios, só se escreve em maiúsculo, tá? E com as barras. É necessário escrever em maiúsculo e com barra? Não sei. É um hábito que é importante criar, tá? Mas você tem a liberdade de fazer do jeito que você quiser. Segunda dica, roteirize início e final, além das estruturas básicas de vinhetas e trilhas. O que quer dizer isso? Ou seja, a apresentação, roteiriza ela, escreve exatamente o que você quer dizer, porque às vezes foge um pouco. Agora, o meio do programa, o texto, faz só tópicos, tá? Ou seja, usa essa estrutura que eu fiz aqui mais ou menos, ou seja, você vai dizer só o que você não pode esquecer, você vai escrever exatamente aquilo que você não pode escrever. O resto, vamos de novo, você vai escrever aquilo que você não pode esquecer, tá? E o resto você vai falando da sua cabeça a partir dos tópicos. E, claro, tem que deixar claro quando entra vinheta, quando sai vinheta, quando vai a BG, quando sobe trilha, enfim, isso é importante.
Outra coisa, outra dica, está difícil, esqueça o modelo tradicional e apenas use os tópicos. Se você sentir dificuldade de fazer esse modelo canônico, vai só para os tópicos que vai resolver com tranquilidade, tá? O importante é que você crie o hábito de fazer o roteiro, porque o roteiro ajuda muito a sanar as dúvidas antes da produção, ou seja, você escrevendo o roteiro, você já vai ver o que pode melhorar, o que você pode falar, se você não vai esquecer de nenhum assunto, porque se é uma coisa muito espontânea, a gente acaba esquecendo, isso é bem complicado, tá? Essas são as primeiras dicas de roteiro, então, tá, gente? É básico, a gente quer que vocês aprendam primeiro a fazer o óbvio, depois a gente vai avançando, mas a ideia é que vocês possam aprender todos esses modelos que eu trouxe aqui, tá? Que vocês possam ter essa possibilidade de criar a partir desses modelos, tá? O transcrito é o mais usado, né, como eu disse, e, claro, o guiado é uma possibilidade mais fácil para que todos vocês possam produzir, tá bem? Então, a gente se vê na próxima aula, que é a aula de número 7, se não me engano, tá bem? Abraço, tchau, tchau.